coração inabalável. O que é um coração inabalável? É possível termos um coração inabalável? Como alcançarmos um coração inabalável? Essas perguntas nós iremos responder através do nosso primeiro estudo bíblico aqui da nossa página, olhando para as Escrituras no Salmo 57, Salmo de Davi, Salmo que deu origem ao nome da nossa página, Coração Inabalável. E quando falamos de coração, queremos falar do centro de controle do nosso ser, do coração muito mais do que um órgão, mas também ali a fonte da onde procedem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vontades que nos levam a ter ações. Falamos de um coração que sofreu a ação do pecado e por isso agora a palavra diz em Jeremias 17:9 que é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Também diz em Mateus as Escrituras acerca desse coração, capítulo 15, versículos 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Logo, se não reconhecemos a Deus e sua palavra como motivo que deve reger o nosso coração, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vontades, nós iremos buscar isso em pessoas, lugares, situações, na ilusão de que encontraremos satisfação e de que isso preencha o vazio dentro de nós. Porém, a palavra nos diz que somente em Cristo, o nosso Salvador, somente conhecendo a Ele através da palavra, nós podemos realinhar o nosso coração, esse centro de controle do nosso ser, ajustando os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades, aquilo que nos leva a agir, à palavra de Deus, encontrando assim equilíbrio, encontrando firmeza, coragem, graça e amor. Por isso a palavra nos diz também, lá no Salmo 119:2, bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos, os testemunhos do Senhor, e o buscam de todo o coração. E Provérbios 3:5, que diz também, confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor, trazendo à memória a palavra de Deus, dizendo para as suas emoções a confiança que você tem no Senhor, dizendo para a sua vontade que o Senhor é quem sabe o melhor para você, quem sabe o melhor acerca do seu futuro, quem sabe o melhor a respeito da decisão que você precisa tomar. E não se apoie no seu próprio entendimento. A palavra de Deus sendo a base que rege o nosso coração. E tendo explicado um pouquinho isso, nós então vamos estudar aqui o Salmo 57. Eu convido você a ler todo o Salmo. Eu não vou ler ele aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas são 11 versículos, você pode ler ele todo. Eu vou destacar alguns versículos do Salmo e vamos aqui aplicar algumas verdades que estão ali e que são práticas para a minha e para a sua vida. Entender então e responder as perguntas que eu disse a vocês no início desse vídeo. Esse salmo então foi escrito por Davi
E qual o contexto dele? O contexto dele está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 24. O que está acontecendo? Davi está fugindo de Saul. Havia uma sentença de morte sobre Davi por parte de Saul. E nessa fuga, ele entra dentro de uma caverna. Alguns homens estavam acompanhando Davi. E eles estão mais ao fundo da caverna sentados. Saul vem logo atrás e entra nessa mesma caverna, a fim, diz o texto, de aliviar o ventre, de fazer suas necessidades. E então os homens que estavam com Davi instigaram Davi a se vingar de Saul, pensando ser aquela oportunidade dada por Deus para que a vingança acontecesse. Davi se levanta e cuidadosamente vai atrás de Saul e corta a barra, a orla do manto de Saul. Mas quando ele faz isso lhe pesa ao coração. Porque Davi sabia que Saul era o rei ungido pelo Senhor. E Davi não queria pecar contra o Senhor, se vingando de Saul. Então, quando ele sai da caverna, Davi sai logo atrás, grita por Saul e lhe mostra o pedaço do seu manto, demonstrando assim a sua lealdade ao rei. E ele diz a Saul, esse registro está em 1 Samuel 24, os versículos 12 e o versículo 15. Ele diz assim: julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Davi se recusou a fazer justiça com as suas próprias mãos. Mesmo sofrendo ameaças de morte, mesmo sendo perseguido, estando em grande angústia e até tendo a oportunidade de se vingar, Davi é lembrado em seu coração onde estava a sua verdadeira confiança: justiça, segurança e refúgio. Davi abre mão do seu direito, da sua razão, e entrega tudo nas mãos do perfeito juiz, o Senhor dos Exércitos. Então, entendendo um pouquinho do que Davi estava vivendo, quando ele escreve esse salmo, nós vamos agora propriamente estudar o Salmo 57 ou parte dele aqui. O Salmo 57 começa com Davi clamando ao Senhor por sua misericórdia, muito provavelmente porque reconhece que o seu coração é enganoso e é inclinado ao pecado. Talvez lá no íntimo desejasse se vingar de Saul e por isso clama por misericórdia, porque abre mão do seu direito e da sua razão, como eu disse agora, para entregar tudo nas mãos do seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Logo aqui no início, Davi então clama pela misericórdia de Deus, declarando que no Senhor a sua alma encontrou refúgio. E para isso, ele usou a bela imagem de se abrigar à sombra das suas asas, até que passassem as calamidades. Davi sabia que estava seguro no Senhor. Ele estava seguro. E o salmo continua, e nos versículos 2 e 3, o salmista diz então: clamarei ao Deus Altíssimo,
ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me procuram destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. O salmista aqui clamou a Deus na certeza de que Ele, o seu Deus, por Ele tudo executa, de que Ele pode todas as coisas e, portanto, o livraria dos seus inimigos. Deus o socorreria em meio à sua aflição. Davi sabia que Deus o viu. E então, no versículo 5, ele diz: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória." Davi aqui expressa a exaltação da sua alma a Deus, reconhecendo a sua grandeza e sua glória em meio ao seu sofrimento, na certeza de que esse Deus tão grande, tão maravilhoso, também se compadecia dele na dor da sua alma. Davi reconhece então que esse Deus tão grande é um Deus também compassivo, que se importava com o que estava acontecendo com ele. E aqui não tem como não me lembrar daquela linda canção Tu és soberano. Acredito que muitas de vocês, minhas irmãs, conheçam, que um trechinho dela diz: "Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo." Esse Deus que, apesar de toda a glória que tem, se importa comigo e com você. E este amor tão grande nos eleva e nos amarra a Ele, porque nada pode nos separar desse amor tão maravilhoso do nosso Deus, esse Deus soberano, mas que também se importa conosco. E o salmista continua, nos versículos 6 e 7, ele diz: "Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores." Aqui, em contraste com o abatimento da sua alma, porque ele diz: "A minha alma está abatida", o salmista afirmou por 2 vezes, o que demonstra então ênfase nessa verdade de que, embora sua alma estava abatida, seu coração estava firme. E essa expressão de Davi aqui, "firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme", descreve a sua inabalável confiança em Deus. O sentido dessa expressão de Davi no original, no hebraico, traz a ideia de ficar de pé, de estar firme, resoluto, convicto, persistente. A ideia é como um navio que chega ao porto, ali ele atraca e fica ancorado. Com o mar, ele está ancorado, e com o mar ele pode se agitar, ele pode balançar, mas ele não sairá do lugar e ele não mudará de direção. Portanto, ele permanecerá ali. Podemos então dizer que, mesmo Davi com a sua alma abatida com as tempestades da vida, mesmo diante da grande angústia que estava vivendo, ele expressa que ficaria de pé,
seria constante, seria perseverante em adorar a Deus e confiar nele profundamente, independente da situação. Davi sabia onde o seu coração estava ancorado em Deus. Deus, sua rocha, sua fortaleza, o seu escudo, a sua esperança, a sua salvação. Portanto, em Deus, Davi sabia que o seu coração era inabalável. Mas, diante dessas verdades que destacamos do texto, a pergunta que fazemos é: o que podemos aprender? Quais as implicações dessas verdades para as nossas vidas? E então, nós podemos aprender com o salmista. As tempestades da nossa vida também podem abater a nossa alma, assim como aconteceu com ele. Em nosso dia a dia, nós também passamos por períodos de sofrimento, de angústia e dor, principalmente nesses dias difíceis que estamos vivendo, minhas irmãs. Dias de pandemia, de sofrimento, de tristezas, de perdas, de medo, de insegurança, com um cenário mundial caótico ao nosso redor. E isso tem trazido tantas consequências no seio das famílias, quebrado relacionamentos e tantas outras coisas têm acontecido. Por vezes, até parece que vamos sucumbir, fica difícil respirar. Nós desanimamos e perdemos de vista a esperança, a nossa esperança. Voltamos os olhos para nós mesmas, para os nossos esforços, em tentar resolver de alguma forma, em tentar fazer algo que faça parar de doer. A dor lá dentro do nosso coração, lá no profundo da nossa alma. Por muitas vezes, tentamos esconder a tristeza por trás de um sorriso, mas no silêncio da alma, nos debatemos em meio às muitas angústias. Talvez quando eu estou sozinha e ninguém vê, eu ainda sofro e choro, mas quero ser forte para todos. E a verdade é que em meio a tudo isso, se nós não corrermos para o Senhor, clamando por seu socorro, pela sua misericórdia, pela sua ajuda, certamente tentaremos resolver do nosso jeito, nos refugiando em tudo menos no Senhor, nos afastando dele. E isso só vai alimentar a apatia e a incredulidade do nosso coração. Nós precisamos nos lembrar de algo muito importante, principalmente em meio ao sofrimento. O nosso conhecimento acerca de Deus e sua palavra, ele também precisa ser prático nas nossas vidas. Se o que aprendemos sobre Deus não descer até o nosso coração, no centro de comando do nosso ser, como eu dizia lá no começo do nosso vídeo, criando raízes profundas que se reflitam em frutos de obediência, de dependência, de gratidão e confiança em Deus, de nada valerá. Se o nosso conhecimento acerca de Deus, principalmente em meio ao sofrimento, for apenas intelectual e não for prático, de nada valerá. Mas talvez você, ao estar ouvindo tudo isso, pode pensar: é fácil falar, difícil é viver, você não sabe o que eu estou passando.
E de fato, nós não podemos comparar o nosso sofrimento com o do outro. Cada um de nós reage de maneiras diferentes a uma mesma situação vivida, é fato. Mas a palavra de Deus sempre será a resposta para cada sofrimento que vivemos. Mas a palavra de Deus sempre será a resposta para cada sofrimento que vivemos. Aleluia! Através da palavra de Deus, nós podemos conhecer mais a Ele, nós podemos compreender melhor quem é o Senhor, o que Ele pede de nós, o que Ele nos promete em Sua palavra, mesmo passando pelo mar da aflição. Os sofrimentos, escutem isso, minhas irmãs, é bom que a gente lembre dessa verdade. Os sofrimentos que Deus permite em nossas vidas são didáticos e não têm o propósito de nos consumir. Afinal, é em meio aos sofrimentos que Deus nos ensina as maiores lições. Para por um momento, lembre de outras situações difíceis também que você passou e de lições tão valiosas que o Senhor te ensinou. Deus nos ensina as maiores lições em meio ao sofrimento, a fim de nos amadurecer, fortalecer a nossa fé e formar o caráter de Cristo em nós. Por isso, eu gostaria de lembrar vocês, assim como eu tenho sido lembrada pelo Senhor, de que não é vergonha confessar a Deus a nossa dor. Não é vergonha dizer a Ele sobre as nossas fraquezas, as nossas limitações. Dizer a Ele das nossas dificuldades até em crer na Sua palavra, em confiar de que Ele vai agir e intervir. Não é vergonha dizer a Deus o que nós estamos sentindo. Aliás, Ele é o único que pode compreender com exatidão o que se passa conosco. Ele é o nosso Criador. Ele nos vê. Ele nos vê. Como isso é maravilhoso. Como isso é confortador. Ele nos ouve, minhas irmãs. Ele nos conhece. E Ele pode nos socorrer. Por meio da palavra, nós podemos ouvir o Senhor e receber consolo, receber perdão para os nossos pecados, receber restauração para as nossas vidas, receber encorajamento, receber esperança, sermos lembradas da razão da nossa esperança. Por meio da palavra, nós também somos lembradas que nós estamos seguras, que o Senhor é o nosso refúgio, que Ele é a nossa paz. Portanto, recapitulando, que assim como Davi, nós aprendamos que em Deus nós estamos seguras. Que Deus nos vê, Ele vê a nossa dor, Ele vê a injustiça que podemos viver em alguma estação da vida. Ele vê a angústia, Ele vê as perseguições, Ele vê tudo o que acontece conosco.
Nós podemos aprender também que o nosso Deus é grande, mas Ele também é compassivo. Ele é o nosso justo juiz que guerreia as nossas causas, que se importa conosco. E por último, em Deus, Ele que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa salvação, a nossa esperança. Nele, o nosso coração pode estar firme, estar de pé, inabalável, independente das circunstâncias. Pode até balançar, pode até se abater, mas está firme, porque confia profundamente em Deus, mesmo em meio às maiores tempestades da vida. Esse é o nosso exercício diário, minhas irmãs. Lembrar em quem nós cremos, conhecer mais o nosso Deus por meio da sua palavra, amá-lo cada dia mais, de todo o nosso coração, para que a sua palavra permeie esse centro de controle do nosso ser e então conduza aquilo que preenche a nossa mente, aquilo que rege as nossas emoções e também que conduz as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas vontades. E nós não poderíamos terminar esse estudo sem salientar que para alcançarmos um coração inabalável que é um coração firme, que é um coração constante, que é um coração ancorado em Deus em meio às tempestades da vida, nós devemos olhar para o maior exemplo que temos de um coração inabalável. Cristo, o perfeito exemplo de um coração confiante, inabalável, e seguirmos então seus passos. Pois Cristo, em meio aos maiores sofrimentos desse mundo, tinha um coração firme em Deus, em viver e cumprir a vontade do Pai. E Ele nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. E como isso é maravilhoso. Ele confiava profundamente no Pai, independente das circunstâncias, mesmo diante das mais angustiantes e difíceis que viveu. Ele confiava profundamente, ele permaneceu em pé, com seu coração em pé, firmado, essa é a ideia, em Deus. Com o Pai, ele nutria um relacionamento constante, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, como nos diz lá em Filipenses. E é esse Cristo, homem de dores, que sabe o que é padecer, e portanto ele também se compadece das nossas dores. É Ele mesmo. E eu peço desculpa da emoção, eu sou meio chorona mesmo, e não tem como não me emocionar, né? Diante desse convite tão maravilhoso, lá de Mateus 11, 28 a 30, onde o Senhor Jesus nos diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós podemos ir até Ele, nós podemos rasgar o nosso coração,
nós podemos chorar, nós podemos dizer para Ele da nossa dor, nós podemos ouvir o Senhor por meio da sua palavra e receber então o consolo, a paz, o perdão, a restauração que precisamos, a certeza de que Ele está à frente das batalhas da nossa vida, que nós não estamos sozinhas. E nós também queremos aqui deixar o texto de Isaías 41:10. Eu falava para vocês que nós precisamos conhecer mais o Senhor, o que Ele pede de nós, mas também o que Ele nos promete. E em Isaías 41:10 nós lemos: não tema, porque eu estou com você, o Senhor dizendo. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 40:29 diz: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E ele também diz em Hebreus 13:5: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Nós temos essa promessa de Cristo. E queria terminar com o Salmo 112, versículos 1 e 7. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante em Deus. Que o Senhor nos ajude, minhas amadas irmãs, a nutrir todos os dias por meio da palavra, por meio de um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, por meio da vida de oração, por meio desse rasgar o coração, que Ele nos ajude a alcançarmos nele, na força que vem dele, um coração inabalável, porque é só nele que isso é possível. Firmadas em nós mesmas, nós não iremos conseguir. Mas todos os dias e um dia de cada vez, olhando para Ele, isso será possível. Lembre-se, o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está à frente. A sua justiça é perfeita. O seu querer é o melhor. A sua maneira é a mais excelente que pode acontecer. Nós estamos seguras. E lembrar que o maior consolo que nós podemos receber em meio ao nosso sofrimento, embora muitas vezes a gente ache que é a solução vinda do Senhor, mas eu digo a você e tenho aprendido que o maior consolo que nós recebemos em meio à nossa dor é a presença constante do nosso Deus. É saber que Ele está conosco. A sua presença é a nossa esperança, é o nosso lugar seguro, é a nossa certeza de que não estamos só, mas que Ele está conosco. Ele vai intervir conforme a vontade dEle. Mas enquanto durar a dor, Ele está conosco. Ele está conosco. Nós podemos contar com o seu auxílio, com a sua ajuda. Nós precisamos e podemos lembrar o nosso coração que ele não precisa ter medo todas as vezes que o medo bater a nossa porta, porque é o Senhor quem nos toma pela nossa mão direita e nos diz:
eu te ajudo, eu te dou forças. Que Deus te abençoe e que a sua palavra fortaleça cada uma de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.